Olá, gostaria de saudar a todos os ouvintes do nosso podcast de atualidade da Escola Fernandina Malta. Me chamo Maria Fernanda, sou estudante do primeiro 03 do turno integral. Essa ferramenta de comunicação foi proposta pela eletiva Podcast Atualidade, pela professora Hélida Cássia. Todo mês, debatemos assuntos dentro do tema das ciências humanas. E ao final de cada tema, gravamos um podcast e entrevistamos pesquisadores e profissionais a partir dos questionamentos feitos pelos próprios estudantes matriculados na oferta da eletiva. Queremos agradecer especialmente a SEDUC, a Gerência Especial de Educação, a gestão, a equipe da coordenação, professores e a todos os funcionários da escola. Dentre o mês de abril e maio, nossa turma refletiu sobre as questões do racismo estrutural no Brasil, desde a escravidão, passando pelas leis abolicionistas e as atuais políticas públicas que visam a população negra e parda. Hoje convidamos dois pesquisadores que responderão os questionamentos feitos pelos nossos estudantes. Danilo Luiz Marques possui graduação em História pela Universidade Federal de Alagoas, São Paulo, mestrado e doutorado em História pela PUC de São Paulo, com um período de estágio nos Estados Unidos. Tem se dedicado a pesquisar temas tais como a história do Brasil no século XIX, resistência escrava, do gênero escravidão, historiografia alagoana, membro da equipe editorial da revista Crítica Histórica, atua na formação de professores como temática étnico-racial e foi professor efetivo de História da Rede Pública Estadual de Educação de São Paulo. Também foi professor efetivo de História no Instituto Federal de Alagoas, Campus Santana do Ipanema. Atualmente é professor efetivo na Universidade Federal de Alagoas, Campus Maceió, além de coordenador geral do Núcleo de Estudo Afro-Brasileiros Indígenas NEABIR da UFAL. Edson Barbosa é mestrando e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas. É professor de educação básica, especialmente no ensino médio desde 2007. Professor de curso pré-vestibulares e da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Possui graduação em História pela Universidade Federal de Alagoas, especialização em Geohistória pelo Centro Universitário SESMAC. Agradecemos a todos vocês por terem aceitado o nosso convite. Agora conversaremos sobre as perguntas feitas pelos nossos estudantes. Quem foi Zumbi dos Palmares e qual a sua importância para a história de Alagoas e a do Brasil? Olá, ouvintes, obrigado pelo convite. Eu sou o professor Danilo. Falar de Zumbi dos Palmares e falar do Quilombo dos Palmares é falar da luta negra, falar da resistência escrava, né? Então a gente vive num país que teve aí quase 4 séculos de escravização de indígenas e povos africanos, mas ao mesmo tempo que teve a escravidão, também teve várias formas de resistir à escravidão. Revoltas escravas, fugas individuais, coletivas, compras de alforria. E talvez a experiência mais conhecida na temática da resistência escrava, da resistência negra, são os quilombos, né? E o maior quilombo da história do continente americano, o maior quilombo em questões de espaço, territorialidade e duração no tempo, foi o Quilombo dos Palmares, né? Ele é datado do final do século XVI, ali por volta de 1590,
e foi um quilombo que existiu entre Alagoas e Pernambuco durante mais de 100 anos. É um quilombo que teve várias lideranças, a Quatune, a Cotirene, Gangazumba, e a mais conhecida, a mais famosa, é a do Zumbi dos Palmares, que foi um grande líder militar do quilombo, que combateu as tropas que queriam destruir os quilombos, né, as tropas locais, as tropas dos bandeirantes. Então o Zumbi, ele é esse grande símbolo que liderou o maior quilombo da história, né, e que é tido como uma grande liderança de Palmares, que era uma sociedade alternativa a que era colocada na época da colonização portuguesa, né? Então é uma sociedade que ela é formada para resistir à escravidão, né, de povos indígenas e de povos africanos. O que foram internados na lei abolicionistas e por qual razão existem tantas leis antes da Lei Áurea de 1888? Então, antes de mais nada, satisfação estar aqui com vocês. Saudações historiográficas, como eu costumo dizer. É um prazer estar aqui e, acima de tudo, pela iniciativa da professora Hélida de fazer essa ponte, né, dos alunos de ensino médio, os alunos de ensino, inclusive, público, e com a academia. Isso é extremamente importante, essa ligação. Bem, antes de mais nada, é importante lembrar que as leis abolicionistas eram, sim, legislações que promoviam o processo de emancipação dos escravizados de maneira lenta, gradual e segura. Permitam-me aqui, inclusive, utilizar, né, um termo que foi de Geisel, né, pelo menos a proposta de escoar, né, a ditadura, né? Processo em que ela vai amainando, né, que deveria ser de forma lenta, gradual e segura. Da mesma forma foi também esse processo dessa legislação, que inclusive se viu fundamentalmente para os interesses da elite brasileira. E é importante salientar que ela está compreendida entre 1850, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que acabava com o tráfico, pelo menos intercontinental, e, acima de tudo, 1888, que é a famosa Lei Áurea, né, no domingo, 13 de maio de 1888. E vale destacar que eu considero também como se fosse uma decomposição com formol, né? Porque vai sendo devagarzinho, de forma bem lenta. E a primeira foi a de 28 de setembro de 1871. Essa nós chamamos de Rio Branco, ou também chamada mais conhecida, de forma mais popular, como a Lei do Ventre Livre, que consiste em aqueles que eram os filhos de escravizadas poderiam, a partir daquela data, 1871, serem livres. Só que é importante lembrar que a tutela da liberdade ainda estava com o senhor. Afinal de contas, ele tinha uma dupla posição. Ou então, ele simplesmente aceitava a indenização e libertava esses ingênuos, como eram chamados, a partir dos 8 anos, ou então ele usufruía dos trabalhos desses escravizados até os 21 anos de idade. Então, aí a gente já pode perceber, inclusive o Danilo estava falando de toda essa questão de luta, e eu considero muito isso, né? Porque tem uma estratégia muito velha, inclusive, dos conservadores, que é exatamente de esvaziar todo o processo de luta e de organização, para que possa realmente não colocá-los como protagonistas, e sim como coadjuvantes, fazendo silenciamento na história do Brasil. E aí, a outra também que a gente coloca, de mesma data, 28 de setembro, só que aí de 1885, sinceramente, para darmos verdadeiras gargalhadas, porque é a lei do sexagenário, né? Ou seja, aqueles moços de 60 anos, eles seriam postos para fora do sistema escravista. É interessante perceber que, se a gente observar o nível, ou pelo menos qual era a faixa etária
de vivência dessa população era de 40 anos. Então, poucos chegavam aos 60 anos. E ainda assim, tinham que trabalhar mais 3 anos para poder, de certa forma, indenizar aqueles que eram seus senhores, e tinham que permanecer também durante 5 anos na cidade em que eles foram alforriados. Então, vejam que é apenas um aparato discursivo para protelar, procrastinar cada vez mais o processo decisivo e definitivo da independência ou, de fato, dessa emancipação dos escravizados, que culmina em 1888 com a Lei Áurea, que cá para nós não libertou muito as estatísticas do período. A gente vai perceber que libertou efetivamente cerca de 700 mil escravizados, mas já tinham lutas anteriores, muitos já haviam conseguido a alforria, e a luta efetivamente continua, não só no antes, mas também nesse processo de imediato pós-abolição, né? Então a gente vai ter essas configurações. De fato, são leis que serviam para protelar o processo de dominação de uma elite brasileira aqui. Qual a importância do pós-abolição para a nossa história? Aí aqui eu queria fazer uma pequena reflexão, né? Porque ainda deve comungar muito comigo, o professor Danilo também, que é notório a atuação, por exemplo, das populações afrodescendentes nos livros didáticos, principalmente quando se refere ao período colonial e o período imperial brasileiro. Mas parece que existe um esquecimento geral quando tem a efetivação no dia 13 de maio de 1888. Parece que ninguém fala, não entra nos livros didáticos, parece que de fato houve um esquecimento geral, se apagou da história. E isso, na verdade, se deve por causa da falta de informação desse pós-abolição. E a gente pode dizer, o Danilo está aqui melhor do que ninguém para falar, que esse pós-abolição ele também está circunscrito naquele 13 de maio, mas ele vai e se estende até os dias de hoje, porque realmente ainda não conseguimos fazer um processo de equalizar de verdade as relações raciais estabelecidas aqui. Então, são feridas abertas que ainda nós temos, e percebemos isso tranquilamente com aquilo que Vladimir Albuquerque chama de racialização das estruturas sociais. Existe uma hierarquização ainda muito forte em que aquela dinâmica que existia entre senhor e escravizado cedeu lugar agora para brancos e pretos, e é exatamente isso. O pós-abolição, ele vem tentar trazer à tona o protagonismo desses negros, como eles viveram, como eles se inseriram, porque aquela velha pergunta se os negros foram inseridos socialmente, isso aí, no caso, a gente deixa lá para 1960. Os revisionismos historiográficos, eles estão hoje, inclusive, muito fortes, né, no sentido de trazer à tona tudo isso, esse protagonismo, mostrar essa vivência, mostrar como eles, de fato, estavam estruturados, mesmo havendo vários mecanismos orquestrados pelo Estado, porque ele cria, com certeza, mecanismos e cada vez mais sofisticados para exatamente poder silenciar essa população. É interessante perceber que nessa virada do século XIX para o século XX, nós temos uma outra dinâmica. O Brasil está querendo se encaixar nas dinâmicas europeias, no cenário internacional. Então, naturalmente, eles vão trazer à tona um aspecto de civilidade. Né? Eu estou fazendo uma pesquisa, inclusive o Danilo está me auxiliando fundamentalmente, que é falando sobre a lei da vadiagem. Isso se deu em 1890, né? Então, que simplesmente colocava todos aqueles que não conseguissem comprovar uma ocupação de trabalho, então eles eram tipificados, eles eram colocados numa esfera de
criminosos, eles iam para a cadeia. E aí ganha um doce que, na verdade, adivinhar quem eram esses que majoritariamente estavam sem ocupação nesse pós-abolição. Então, vale destacar, os mecanismos foram estabelecidos. O aparato policial foi muito intenso para reprimir as manifestações dessa população egressa, inclusive, da escravidão. Mas, de alguma forma, eles conseguiram suplantar. E aonde eles estão? O que eles fizeram? Como eles, assim, procederam e conseguiram transladar todas essas dificuldades? E aí, essa discussão que aqui está sendo dada, ela já é uma grande contribuição para que possa informar todos aqueles da comunidade escolar. E eu fico extremamente feliz por, de alguma forma, contribuir. Então, o pós-abolição é um momento que está inserido desde o imediato pós-abolição até os tempos de hoje, porque ainda existem feridas abertas na sociedade brasileira. O que são as cotas raciais? Elas realmente são necessárias para a sociedade brasileira? As cotas socio-raciais, elas são extremamente necessárias para reparações de desigualdades históricas que foram produzidas por isso que a gente conversou aqui, escravidão, pós-abolição que afastou a cidadania da população liberta e por aí vai. Então, as cotas, elas estão dentro de um grande arcabouço que a gente chama de ações afirmativas, que são políticas públicas voltadas para diminuir as desigualdades sociais, raciais e regionais, né? Então, a saúde da população indígena, a saúde da população quilombola, saúde da população negra, campanhas contra o feminicídio, campanhas de proteção da natureza, levando em consideração os territórios indígenas e quilombolas, tudo isso são ações afirmativas. E a mais conhecida são as cotas. E o interessante é que o Brasil, historicamente, ele teve várias cotas, e que ninguém fala. E a grande polêmica são exatamente as cotas socio-raciais, que começaram nas universidades e depois pós-graduação, e chegaram nos concursos. Então, vou dar um exemplo. Lá no século XIX, a gente vai ter aí um projeto imigrantista para o país, que vai impulsionar a chegada de europeus, sobretudo os italianos, que vão prever auxílio financeiro, doação de terras, né? E isso nunca foi problema. No século XX, na segunda metade ali, ainda durante a ditadura civil-militar, a gente tem uma lei pouco falada, que é a Lei do Boi, que ela reservava vagas nas universidades para filhos de agricultores. Só que não são os agricultores pobres, os trabalhadores das roças, são filhos dos fazendeiros. Eles tinham aí cotas para ingressar em cursos que poderiam desenvolver suas fazendas, o mundo agrícola. Isso a gente chama de cota invertida, de gente nunca sabe, né? O BNDES, ele faz empréstimos para quem? São para pobres, populações negras, ou são para grandes empresariados brasileiros, né? Então, as cotas socio-raciais nas universidades, nos institutos federais de ensino básico, né, tecnológico, né, elas são um mecanismo de você ampliar a entrada da população negra, preta e parda, indígena, quilombola, refugiados, ciganos, população trans. Então, tem vários segmentos que podem ser beneficiados pelas cotas, e o que a gente mais conhece é a cota para negro e indígena, né? Então, ela serve para a gente reparar historicamente essas desigualdades. Por exemplo, quanto que um homem negro ou uma mulher negra demora para se formar numa universidade. Se a gente for comparar a faixa etária disso, é bastante. E se a gente for em qualquer universidade pública, federal, pelo Brasil afora, e visitar os prédios de direito, engenharias, medicinas, a maioria tem as fotos, né, das formaturas. Então tem a placa da formatura, é só olhar as fotos das pessoas. E a gente se pergunta, onde estão os indígenas, os negros, os quilombolas nas universidades até os anos 2000? São muitos poucos, e levando em consideração que a maioria da população é gritante. Então, a cota ela surge para reservar o direito da universidade pública para essa população. Porque o que acontecia? Estudantes de escolas públicas não entravam nas universidades públicas. E os estudantes de escolas particulares entravam nas universidades públicas.
Então, muitos dos estudantes de escolas públicas, eles iam para as faculdades particulares, pagavam suas graduações. Então, a lei de cotas ela é muito importante porque ela reserva 50% das vagas de determinado curso, vou dar o exemplo de medicina, que é o mais disputado, são para estudantes de escolas públicas. Os outros 50% são para a ampla concorrência, que se o estudante de escola pública atingir a meta, ele nem entra pela cota, ele entra pela ampla. Só que tem uma reserva, né? Que dentro dessa reserva tem vários recortes. Então, você pode ser um estudante de escola pública não negro, mas você tem uma baixa renda. Você tem uma reserva dentro desses 50% para ingressar. Isso pouca gente sabe, né? Porque a cota, o pessoal fala, a cota tem que ser social, ela já é social. Só que além de ser social, ela tem um recorte racial. E aí você tem estudantes de escolas públicas indígenas, quilombolas, negros, né? E com isso a gente começa a mudar a cara da universidade pública brasileira. Obviamente que a gente tem muito a aprimorar, né? Inclusive, quando a lei foi criada, a gente achou que nunca uma pessoa branca ia dizer que era negra para poder entrar pelas cotas. Isso aconteceu muito no Brasil. Aí a gente cria um mecanismo que tem um nome, pode parecer esquisito, mas é heteroidentificação, né? Então, onde a pessoa vai ser avaliada por 3 ou 5 pessoas para saber se ela tem um fenótipo. Quais seriam os fenótipos de uma pessoa negra? Lábios grossos, nariz largo, cabelo crespo, cacheado, pele retinta, pele negra um pouco mais clara. E a pessoa parda, ela entra dentro da cota de negros, né? Então, tem vários mecanismos ainda para aprimorar, mas é um avanço incrível. É uma das principais políticas públicas da história desse país, que tem para aprimorar muito, mas que já tem dado os resultados. Então, as cotas elas são muito importantes para a reparação histórica e para a diminuição das desigualdades regionais, sociais e por aí vai. E é muito importante falar das desigualdades regionais, né, porque a gente tem um país continental, norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, e a gente está no nordeste, a gente sabe os índices de analfabetismo, de desemprego que assolam a nossa região, e que mudou muito com essas políticas públicas recentes. Inclusive, só para corroborar, saiu agora a reportagem, no Cada Minuto, dizendo que Alagoas é o pior lugar do Brasil para se viver, enquanto São Paulo está liderando como o melhor lugar para se viver. A escola explora os debates a respeito do racismo de forma satisfatória? Podemos dizer que ainda não, infelizmente. A gente tem uma história escolar ainda que, inclusive, é muito ligado a isso que o Kedmo trouxe, né? A abolição da escravidão no Brasil, por exemplo, ela foi pensada para afastar o acesso à cidadania da população negra, sobretudo, a espaços como trabalho, saúde e educação. Então, a escola brasileira, historicamente, sobretudo nesse período do pós-abolição, ela foi muito marcada pela racialidade das pessoas, né? Então, inclusive, escolas que faziam medição de coxa e quadril para saber se o aluno teria aí uma suposta ancestralidade africana ou não. E aí, o movimento negro brasileiro, durante todo o século XX, ele sempre teve a bandeira da educação como uma bandeira de luta, entender que a ascensão social da população negra, ela é parte também da luta pela educação. Então, a entrada, né, de crianças e adolescentes em idade escolar nas escolas, ela foi fruto de muita luta do movimento negro brasileiro, e muda um pouco o panorama a partir apenas do final do século XX, né? Então a gente teve muito tempo onde foi passada uma história ainda única sobre o que seria o Brasil, privilegiando nomes de homens brancos e das elites. Dom Pedro I, Dom Pedro II, Marechal Deodoro, Pedro Álvares Cabral, dos políticos e por aí vai. A partir de 2003, a gente vai ter a aprovação de uma lei que institui o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, que é a 10.639, e em 2008 a gente vai ter uma lei que é a 11.645, que vai atualizar, que além de tratar sobre a temática afro-brasileira, da África também trata dos povos originários, dos povos indígenas, né? E essa lei, ela institui, portanto, que a gente deve incluir
nos conteúdos, não só das disciplinas de história, mas de toda a grade curricular, dentro dos projetos pedagógicos das escolas, né, o debate de uma educação antirracista, da valorização da cultura negra e indígena. Avançamos muito, porque esse ano, inclusive, a gente completa 20 anos dessa lei, mas a gente tem muito ainda a avançar no que tange a implementação de temáticas, a debates sobre intolerância religiosa, sobre racismo, né? E também tirar um pouco da imagem do negro e do indígena congelado do passado, né? Então, já que eu, Érida e Kedmo somos historiadores, né? Eu gosto muito de dar o exemplo da história do Brasil que era contada para a gente, quando a gente estava na escola até pouco tempo, né? O indígena, ele aparecia lá no descobrimento do Brasil e desaparecia no restante das aulas. O negro aparecia ali na escravidão e depois que vem a abolição ele praticamente some, né? Então, onde estão os povos africanos, afro-brasileiros, indígenas durante a história do século XX? Na Era Vargas, na ditadura civil-militar, né? Onde estão os povos africanos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial? Né? A primeira tropa que chega para libertar Paris na Segunda Guerra Mundial não foram os aliados ocidentais, foi a tropa da Argélia, e essa história a gente não conta na escola, né? Então a gente tem muito a avançar, e esses são alguns exemplos, né, que a gente tem ainda de uma história única, né? Mas com o aprimoramento de políticas públicas que pensam em educação, eu acredito que a gente vai avançar bastante aí nos próximos anos. Bem, gostaria de agradecer aos professores Danilo Luiz, Kedmo Barbosa pela participação. Com certeza seus apontamentos ajudarão muitas pessoas que têm dúvidas sobre o tema. Agradecemos também a você por ter nos ouvido até aqui. Nos encontraremos em breve. Até a próxima!